Pode ir. Boa noite a todos que nos acompanham, aqueles que nos permitem entrar em suas casas com a palavra de Deus. Que Deus te abençoe com esse culto e com a palavra que será trazida, com os hinos serão cantados, com as orações. Receba essa bênção com o coração aberto. Boa noite, pessoal. Graça e paz. Hoje, dia 28 de março de 2021, domingo de Ramos. E nós estamos aqui para louvar e adorar o nosso Deus, aquele único que é digno de ser louvado. E tem que louvar do jeito que Ele quer. Isso nós aprendemos ontem no nosso estudo de teologia. Então, só lembrando aqui que a missionária colocou esse hino, Hosana. Hosana, quando o povo aclamava Jesus entrando em Jerusalém com a palavra Hosana, ou com o cântico Hosana, ele estava dizendo: salva-nos, te rogamos, salva-nos, oramos ao Senhor, salva-nos. Então essa é uma forma de nós começarmos o dia de hoje, porque num país como o nosso, que foi evangelizado, como sendo hoje domingo de Ramos, então nós temos que lembrar dessa entrada triunfal de Jesus. Ele entra em Jerusalém montado num jumentinho, como era próprio de reis na antiguidade, entrar na cidade conquistada no lombo de um jumentinho. Mas só que normalmente esse rei, falando agora, lembrando do que a Margarete estava nos contando, ele vinha e trazia arcas de ouro, arcas de moedas de ouro, né? E vinha toda aquela comitiva junto com ele, trazendo, né, todos os presentes para que fizessem então essa visita real. E o nosso Jesus trouxe também moedas de ouro, trouxe riquezas transformadas naquele que não via, então
começou a ver, naquele que não andava e começou a andar, naquele que estava morto e foi ressuscitado. É esse a joia que Jesus trazia. O tesouro, né? Muito bem colocado de forma bastante teológica e espiritual para a nossa vida, né? Jesus, ele não entrou com tesouro, ele veio com poder. O reino de Deus Jesus veio implantar, ele não é desse mundo. Não. Então os valores que nós temos são valores materiais, mas os valores para o reino de Deus, o reino que Jesus veio implantar, são valores espirituais, são pessoas, né, doentes que ele curou, endemoniados que ele libertou do poder do diabo, né, pecadores que ele libertou do poder do pecado. São esses os tesouros que Jesus veio trazendo no lombo do burrinho, do jumentinho. Amém. E aí diz assim a palavra de Deus, falando ainda da entrada triunfal de Jesus em Jerusalém. Então no dia seguinte, João capítulo 12, verso 12. Nós vamos ler a partir do versículo 12. 12, João. Evangelho de João. No dia seguinte, a numerosa multidão que viera à festa, tendo ouvido que Jesus estava de caminho para Jerusalém, tomou ramos de palmeiras e saiu ao seu encontro, clamando: Hosana, bendito que vem em nome do Senhor e que é Rei de Israel. E Jesus, tendo conseguido um jumentinho, montou-o, segundo está escrito: Não temas, filha de Sião, eis que o teu rei aí vem, montado em um filho de jumenta. Seus discípulos, a princípio, não compreenderam isto. Quando, porém, Jesus foi glorificado, então eles se lembraram de que estas coisas estavam escritas a respeito dele e também de que isso lhe fizeram. Dava, pois, testemunho disto a multidão que estivera com ele, quando chamara Lázaro do túmulo e o levantara dentre os mortos. Por causa disso também a multidão lhe saiu ao encontro, pois ouviu o que ele fizera este sinal. De sorte que os fariseus disseram entre si: vede que nada aproveitais, eis aí vai o mundo após ele. Palavra de Deus. Então agora vamos colocar primeiro que a liturgia de hoje está baseada no Evangelho de Cristo, segundo o relato deixado por Lucas, no capítulo 23. Capítulo 23. Nós vamos orar assim que terminarmos essa leitura, para darmos início ao nosso culto. Então, Lucas, se você tem a sua Bíblia, por favor, abra para acompanhar essa leitura muito, muito impressionante. Leitura de Lucas 23, capítulo 23, versículos de 44 a 56. Nós vamos fazer a leitura tipo um jogral aqui. Então eu começo com o versículo 44 e segue então as meninas, as garotas. Já era quase hora sexta e escurecendo-se o sol, houve trevas sobre toda a terra até a hora nona. E rasgou-se pelo meio o véu do santuário. Então Jesus clamou em alta voz: Pai, nas tuas mãos entrego o meu espírito. E dito isto, expirou. Vendo o centurião o que tinha acontecido, deu glória a Deus, dizendo: verdadeiramente este homem era justo. E todas as multidões reunidas para esse espetáculo, vendo o que havia acontecido, retiraram-se a lamentar, batendo nos peitos. Entretanto, todos os conhecidos de Jesus e as mulheres que o tinham seguido desde a Galiléia permaneceram a contemplar de longe estas coisas. E eis que certo homem chamado José, membro do Sinédrio, homem bom e justo, que não tinha concordado com o desígnio e ação dos outros,
natural de Arimateia, cidade dos judeus, e que esperava o reino de Deus. Tendo procurado a Pilatos, pediu-lhe o corpo de Jesus. E tirando-o do madeiro, envolveu-o num lençol de linho e o depositou num túmulo aberto em rocha, onde ainda ninguém havia sido sepultado. Era o dia da preparação e começava o sábado. As mulheres que tinham vindo da Galiléia com Jesus, seguindo, viram o túmulo e como o corpo fora ali depositado. Então se retiraram para preparar aromas e bálsamos, e no sábado descansaram, segundo o mandamento. Então, a leitura até aqui, vamos orar então com esse texto do Evangelho de Lucas no nosso coração. Senhor Deus, na Tua presença estamos, ó Pai, e te pedimos, em nome de Jesus, permissão para estarmos pedindo e suplicando a Tua presença aqui através do Espírito Santo. Nós viemos aqui, apesar de toda essa aflição que o mundo está vivendo, de toda essa angústia que as pessoas estão vivendo, de todo esse medo de morte, continuamente ameaças de que vamos perder alguém muito próximo. Nós estamos aqui para te adorar, porque confiamos em Ti, porque precisamos do Senhor, nós somos sustentados pelo Senhor, somos guardados pelo Senhor. Nós sabemos que se o Senhor tiver que nos levar, que nos leve, porque sabemos que é o melhor. Se o Senhor quiser nos deixar, nos deixe, porque nós sabemos que o Senhor tem planos ainda para nós nessa terra. E isso é o que nós oramos em nome de Jesus. Amém. Agora, eu queria convidar a irmã Margarete que faça a leitura do Salmo 22. Se você tem aí a sua palavra, Salmo 22, versículos de 1 a 5. A irmã Margarete vai fazer a leitura para nós. Sofrimento e vitória do Messias. Ao mestre de canto, segunda melodia, força da manhã. Salmo de Davi. Graça e paz, irmãos. Deus meu, por que me desamparaste? Por que se acham longe de mim a salvação, as palavras de meu bramido? Deus meu, clamo de dia e não me respondes, também de noite, porém não tenho sossego. Contudo, Tu és santo, entronizado entre os louvores de Israel. Nossos pais confiaram em Ti, confiaram e os livraste. A Ti clamaram e se livraram, confiaram em Ti e não foram confundidos. Amém. Amém. E agora nós vamos ouvir ou louvarmos a Deus com o hino 218, Rude Cruz. O hino 218, Rude Cruz, é um hino bastante conhecido. Vamos acompanhar o louvor. Senhor.
nosso momento de confissão dos pecados. Quero pedir a você que abra a Bíblia no Salmo 32. Salmo 32. Nós vamos fazer a leitura dos primeiros 5 versículos. O Salmo 32 é o Salmo de Davi. Vamos ler então. Acompanhe a leitura na sua casa, com a sua Bíblia na mão. Diz assim: Bem-aventurado aquele cuja iniquidade é perdoada e cujo pecado é coberto. Bem-aventurado o homem a quem o Senhor não atribui iniquidade, em cujo espírito não há dolo. Enquanto calei os meus pecados, envelheceram os meus ossos pelos meus constantes gemidos todo dia. Porque a tua mão pesava dia e noite sobre mim, e o meu vigor se tornou em sequidão de estio. Confessei-te o meu pecado e a minha iniquidade não mais ocultei. Disse: confessarei ao Senhor as minhas transgressões, e tu perdoaste a iniquidade do meu pecado. Com esse espírito de confissão no teu coração, na tua mente, e com as tuas vontades voltadas para esse fim, conscientemente, ajoelhe-se diante de Deus e confesse os seus pecados. É esse Deus que sabe todos os pecados que você cometeu. Mas confesse a Ele, seja um amigo dEle, conte para Ele, humilhe-se diante dEle e peça perdão. Thank
novamente, ó Deus, continuando na Tua presença, Senhor, eu quero Te pedir nesse momento perdão, ó Pai. Perdão pelos nossos pecados, ó Pai, que são grandes, que são inúmeros, ó Pai. Mas que o Senhor conhece o nosso coração, está pronto a perdoar-nos quando nós nos arrependermos e confessarmos a Ti o nosso erro, Senhor. É essa a esperança que nós temos, porque, como o pastor acabou de ler, enquanto nós não confessarmos, nós vamos nos sentir mortos, com pesares em cima de nossas costas. Mas quando confessarmos, o Senhor está pronto para nos responder com o seu perdão santo, Senhor. Fica conosco, ó Deus, porque nós queremos ser, ó Pai, parte da Tua entrada triunfal na grande Jerusalém, Senhor. Nós queremos ser aqueles que foram conquistados pelo coração, ó Deus. Queremos ser as joias da Tua coroa, ó Pai. Queremos estar junto de Ti, ó Senhor. E nós só conseguiremos isso se formos perdoados e lavados pelo Teu sangue maravilhoso, eterno, Senhor. Fica conosco, Senhor. Unge o lábio do nosso pastor, que ele fale profundamente às nossas almas, as nossas mentes e os nossos corações estejam preparados, ó Deus, para receber aquilo que o Senhor quer dizer a nós. Fica conosco, Senhor, porque o dia já se declina e nós precisamos de Ti dentro do nosso coração. Amém. 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 Quero pedir agora, então, os irmãos que têm aí a Bíblia em casa, que têm a Bíblia na mão, abra no livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 5. Atos dos Apóstolos, capítulo 5. Nós vamos ler dos versículos 1 a 11. Atos dos Apóstolos, capítulo 5, de 1 a 11. Eu quero pedir ainda, antes de fazer essa leitura, que a missionária venha aqui à frente e faça o momento da intercessão que a igreja precisa orar. Entrar e todos agora. Eu queria agradecer essa semana pelo pronto restabelecimento da Dona Miriam, que foi uma semana difícil. Agradecer aos irmãos que estão dando todo o apoio possível, Silvânia, Márcio, que tem ajudado com todas as forças, da forma que pode. Agradecer também pelo Miguelzinho, que está no hospital, mas está também caminhando. Nós também temos que orar pelos enlutados dessa semana que passaram aqui na nossa cidade, em especial a família do cunhado da Eda, que realmente veio a falecer. Pai do pastor Edcinho, realmente. Recebe também, pastor Edcinho, as nossas orações. Nós temos estado com o Senhor. Apesar de a gente não estar próximo, mas nós temos estado nas orações. Também o pastor da Igreja Adventista, pastor Eldo, a filha, Vanise, né? Também. Pastor Eldo, né? Eldo, pastor Eldo, a menina dele, a Vanise, também vai entrar nas nossas orações essa semana. Ela não tem estado bem, né, Margarida? Ela está em estado grave, internada. Um estado grave, e está internada num estado grave, então vai estar nas nossas orações. Pedi pela cidade de Botucatu também, que está em lockdown, como meu filho ligou hoje, está todo mundo em casa, não pode sair. Agradecer a nossa cidade de Jaú, que a gente tem encaminhado, o prefeito tem cuidado das coisas da melhor forma possível, que nós vamos também estar orando pelo senhor prefeito, que a gente sabe que não é fácil estar à frente de tudo isso, mas nós vamos estar orando também para que Deus o conduza da melhor forma possível.
Deixa eu ver quem mais essa semana. Eu vou começar trazendo um caderninho, meu livrinho, para não esquecer nada. Se eu esquecer alguém que está lá no nosso livrinho em especial. E as coisas que a gente coloca. É o sobrinho da Valdete que veio a falecer, o Juninho, essa semana. E aí nós vamos também colocar o Manuel, que pegou Covid lá na casa da Dona Nia. A Aparecida, que parece que não está com Covid, mas a gente fica preocupada, porque eu acho que ela está assintomática. Então a gente também está meio preocupado. E orar também pelo Guilherme, né? E para que o Manuel tenha bastante paciência para passar todos esses dias agora no quarto que ele está lá separado, que não é fácil ficar quietinho, né? Mas ele está sendo medicado e vamos orar para que os remédios tenham dado certo, está tudo certinho e ele está progredindo bem. Eu acho que é isso. Estão pedindo aqui na live pelas pessoas de Brotas. De Brotas? É. Então, olha, está pedindo aqui na live pelas pessoas de Brotas. Eu vou colocar no meu caderninho também essas pessoas de Brotas. Existe um caderninho que a gente tem de oração e que é muito importante, até colocar aqui para vocês. Vou trazer também um para a Silvânia, o meu vou trazer para a gente ler e não esquecer e colocando tudo dentro mesmo do nosso, como se fosse uma coisa assim, é que nem a gente faz uns papeizinhos, é uma coisa escrita, mas assim, Deus, ele não olha essas coisas, porque Ele vê que a gente não lembra de tudo, então o caderninho ajuda a gente a lembrar, tá bom? Estão pedindo também pelo casal Denise e Fernando. Olha, vamos lá orar pelo casal Denise e Fernando, viu? Vamos estar orando, Denise e Fernando, vai estar no nosso caderninho. Margarete, anota para mim, Denise e Fernando, o pessoal de Brotas, que a gente também vai colocar no caderninho. Essa filha do pastor Eldio, a Denise, também a gente vai estar orando. Nós somos uma igreja humilde, uma igreja simples, mas Deus tem nos dado muitas respostas de oração. Creiam nisso. Eu acho, às vezes eu falo, nossa Senhor, mas aí eu falo, Ele tem misericórdia de uma igreja tão simples, tão pequena, mas assim, que confia tanto nele, que entrega a tua vida a Ele, entrega todo o serviço a Ele. E Ele dá respostas para nós, dá respostas de bênçãos. Não só a gente tem as nossas mortes, mas a gente tem consolo também, que vem no nosso coração e sopra como um vento, manso e suave. Eu acho que é isso. Então vamos orar. Pai do céu, Pai querido, Pai de Abraão, de Isaac, de Jacó, como nós temos estudado na nossa aula de teologia. Eu te agradeço, Senhor, por tudo que temos feito na nossa vida, por esses estudos que nós temos feito e que têm colaborado tanto para o nosso crescimento espiritual e também dos nossos irmãos, da Silvana, do Márcio, da Aparecida e do Manuel. Nós pedimos, Senhor, que vá ao encontro de todos aqui da igreja, em especial da Renata, do Miguelzinho, do Rafaelzinho, que nós estamos com saudade. Vá ao encontro deles, Senhor. E nós entregamos todos esses nossos pedidos no Teu altar, Senhor. Tem compaixão de nós, tem misericórdia de nós, Senhor. Venha ao nosso encontro com o Teu amor, com o teu sopro que vem e inunda todo o nosso ser, Senhor. É isso que eu peço, Senhor. É isso que eu oro no nome do nosso Jesus, nosso Salvador, nosso maravilhoso Rei, Jesus Cristo. Amém. 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 Um momento bastante afetivo da nossa vida e da liturgia da igreja, mas que é de grande e de fundamental importância. A oração intercessora e a manifestação em nós, né, naturalmente de orar pelas pessoas, pelas famílias, por aqueles que estão doentes, por aqueles que se curaram da doença, por aqueles que foram levados pela doença. Nós precisamos estar sempre em oração, continuamente, em espírito de oração. Não só como eu fiz boa parte da minha vida, não só com
a intenção de orar de vez em quando começa o dia, quando vou fazer uma refeição ou quando eu vou me deitar, mas viver um espírito de oração o dia todo. Todo o tempo você está lembrando de alguém que pediu oração, alguém que você conhece, alguém que você ouviu dizer que está doente. Vive em espírito de oração. Então, agora vamos ler os Atos dos Apóstolos, capítulo 5, versículos de 1 a 11. Eu queria que você acompanhasse aí na sua casa e pudesse aproveitar conosco desse evento, desse incidente, desse acontecido na igreja primitiva. Diz assim: entretanto, certo homem chamado Ananias, com sua mulher Safira, vendeu uma propriedade, mas, em acordo com a sua mulher, reteve parte do preço e, levando o restante, depositou aos pés dos apóstolos. Então disse Pedro: Ananias, por que encheu Satanás teu coração para que mentisses ao Espírito Santo, reservando parte do valor do campo? Conservando-o, porventura, não seria teu? E vendido, não estaria em teu poder? Como, pois, assentaste no coração este desígnio? Não mentiste aos homens, mas a Deus. Ouvindo estas palavras, Ananias caiu e expirou, sobrevindo grande temor a todos os ouvidos. Levantando-se moços, cobriram o corpo e levaram para sepultar. Quase 3 horas depois entrou a mulher de Ananias, não sabendo o que acontecera. Então Pedro, dirigindo-se a ela, perguntou-lhe: dize-me, vendestes portanto aquela terra? Ela respondeu: sim, portanto. Tornou-lhe Pedro: por que entrastes em acordo para tentar o Espírito do Senhor? Eis aí à porta os pés dos que sepultaram teu marido, e eles também te levarão. No mesmo instante, caiu ela aos pés de Pedro e expirou. Entrando os moços, acharam-na morta e, levando-a, sepultaram-na junto do marido. E sobreveio grande temor a toda a igreja e a todos quantos ouviram a notícia destes acontecimentos. Até aqui a palavra de Deus. Os irmãos podem se assentar. Por favor, se você puder, mantenha a sua Bíblia aberta nesse texto, para que nós possamos andar e citar os versículos, lendo novamente, para você aproveitar a experiência vivida pela igreja primitiva. Nós podemos fazer um resumo aqui do que aconteceu. Logo depois que Jesus ressuscitou, ele passou mais 40 dias aqui, foi visto por inúmeras pessoas, e a sua ascensão aconteceu ali próximo a Betânia, e ele ascendeu ao céu diante de mais de 500 pessoas, 500 testemunhas. Após ascender ao céu, Jesus disse: ficai em Jerusalém aos apóstolos. E 120 deles permaneceram no cenáculo, que talvez fosse até um salão que ficava na casa de João Marcos, dos pais de João Marcos. O Evangelho de Marcos foi escrito por ele. Então, em cima da casa tinha um lugar chamado cenáculo, que seria um salão de reuniões, e essa provável seria a casa, a propriedade da casa dos pais de João Marcos. E os apóstolos, em número aí de 120, mais Maria, mãe de Jesus, e muitas mulheres, permaneceram
ali reunidos em oração. E eles recebem o Espírito Santo no Pentecostes, ou na chamada festa do Pentecostes. E nós nos lembramos de Pentecostes como a descida do Espírito Santo, dando poder a eles, aos discípulos. Esse poder podemos chamar de intrepidez. Os discípulos que eram acovardados, que eram homens iletrados, ignorantes, analfabetos, pescadores rudes, homens da Galileia, rejeitados por todos os judeus, eles se tornam homens corajosos, homens de oração, homens com poder de cura, a ponto de pessoas levarem doentes apenas para que a sombra desses apóstolos curasse essas pessoas. Interessante. Aquilo que Jesus fez durante o seu ministério na terra, agora ele deixou para que os seus apóstolos continuassem fazendo. Então Jesus passou os 3 anos do seu ministério ensinando esses 12 homens rudes. E nós vemos agora o poder de Jesus sendo transmitido a esses homens simples, rudes, sem estudo algum, sem nome nenhum, sem faculdade, sem ter professor qualquer. Esses homens se tornam intrépidos, corajosos, e ninguém pode detê-los. Eles fazem milagres, curam cegos, ressuscitam mortos, eles levantam aleijados do seu leito. O mesmo ministério que Jesus praticou, esses homens agora praticam. Mas há uma mensagem central nesses apóstolos: a ressurreição de Jesus. E aí então, o que Jesus falou para eles que ia acontecer: o mundo me odeia e o mundo vai odiar vocês. É isso que acontece. Então, eles começam a ser perseguidos. Mas quem persegue esses homens? Os fariseus perseguiram Jesus no sentido da discussão, do conteúdo, da teologia de Jesus. Ele mostrava para os fariseus que eles tinham interpretado a lei de forma errônea, equívoca. E o confronto era de conteúdo, de cultura, de interpretação da lei. Mas agora eles são confrontados pelos saduceus. Os saduceus eram uma seita que dominava todo o negócio do templo. Todo o comércio do templo eram os sacerdotes, sumos sacerdotes e os levitas. Alguns fariseus também. Mas ainda está como Anás e Caifás. Como Anás e Caifás, sacerdote e sumo sacerdote. Anás era sogro de Caifás. Caifás era o sumo sacerdote em exercício. E Anás era um ex-sumo sacerdote. Eles dominavam. Então, a partir do momento que esses apóstolos eles declaravam que Jesus havia ressuscitado, eles confrontavam o que os saduceus ensinavam. Saduceus ensinavam basicamente 2 coisas absolutamente contrárias: não existe ressurreição e não existem anjos. Eles ensinavam isso. Então os apóstolos confrontavam diretamente e eles avisavam. Então João e Pedro são presos.
mas depois são soltos. E neste momento, Satanás usa a tática de perseguição da igreja. A igreja no início convertia 5.000 pessoas numa única pregação. Imagina se hoje 5.000 pessoas se convertessem com uma pregação simples assim. Pedro dizia: arrependei-vos, confessai seus pecados, convertei-vos, convertam-se ao Evangelho. Jesus Cristo ressuscitou e Jesus Cristo é nosso Senhor e Salvador. Essa era a pregação deles, simples e direta. E o Espírito Santo convertia 5.000, e depois 3.000, e quase 4.000. E a inveja dos saduceus foi aumentando progressivamente. Então Satanás muda a tática dele. Primeiro ele persegue, e ele persegue, e ele persegue. E todos nós sabemos que Tertuliano disse, de Cartago, ele disse assim, que o sangue dos mártires é semente. Ele dizia: quanto mais vocês nos oprimem, quanto mais vocês nos crucificam, quanto mais vocês nos queimam em cruzes como tochas humanas, mais nós nos multiplicamos. O sangue do cristão é semente. Tertuliano disse isso, e essa é uma grande verdade. A igreja crescia, crescia, e aquele negócio do templo estava perdendo membros. Os saduceus, eles viram muitos dos seus membros, inclusive sacerdotes, levitas, escribas e até fariseus se converteram com as pregações dos apóstolos, porque eles tinham o poder do Espírito Santo, e eles então prendem, açoitam, ameaçam, e os apóstolos continuam falando e pregando Jesus ressuscitado como Senhor e Salvador. Mas então, de repente, vem esse casal. E aí, Satanás muda de tática. Ao invés da perseguição, Satanás se infiltra na igreja. Satanás pode escrever isso. Ele está em todos os cultos, através dos seus demônios. Ele assiste os cultos. Ele está presente nos cultos, para fazer confusão, para levar pessoas a ficarem distraídas no culto, para pessoas ficarem no celular durante o culto, para que as pessoas fiquem pensando durante o culto bobagens nos negócios. Durante o culto, as pessoas se distraem, as pessoas morrem de sono, porque o pastor fala, aquilo é monótono. É a tática de Satanás. Ele está nos cultos, porque nós somos fracos de oração, nós somos ruins de oração. Eu diria, nós somos nulos em oração. Como você é na sua vida de oração? Você tem ajoelhado, você tem se dedicado? Quantos minutos você perde do seu dia para orar? Quem não ora não tem defesa contra os ataques de Satanás. Então, Barnabé, um homem chamado José, que foi apelidado de Barnabé, filho da exortação, natural de Chipre, vem de um campo em Chipre. E ele então doa todo o seu dinheiro para os apóstolos. Com que intenção? Havia uma só alma, havia um só espírito nas comunidades iniciais. Porque a maioria dos convertidos era pobre, ou se não era pobre, perdia tudo. Porque se era um comerciante, ele então tinha perdido tudo. Tinha
sido confiscado seus bens, ele era impedido de comercializar. Se ele era um pescador, um mercante, era um intermediário, ele perdia o direito, as concessões eram retiradas, os romanos retiravam. E eles deixavam de ser comerciantes, ficavam pobres, ficavam endividados. E aí, esse homem, Barnabé, filho da exortação, ele vende um campo e doa. E os apóstolos veem quem precisa mais, quanto precisa, e eles vão distribuindo. Isso não é um modelo para hoje. Muitas vezes nós vemos comunidades sendo fundadas onde todos põem tudo em comum. Não dá certo. Nos dias de hoje, não dá certo. E não deu certo naquele tempo. Mas nesse princípio da igreja foi um exemplo. E Barnabé, que toda a Bíblia, até quase Apocalipse, vão falar de Barnabé, vão citar Barnabé. Foi um grande homem. Deus usou esse homem para muitas coisas. Para acompanhar Paulo, para acompanhar João Marcos, para acompanhar Pedro. Esse homem doa tudo. Mas ele causa nesse casal, Ananias e Safira, inveja. E a hipocrisia maligna entra na igreja. Presta bem atenção. Presta atenção para ver como hoje tem isso também nas igrejas. Ananias e Safira, eles tinham uma propriedade que era deles. E ninguém foi até eles pedir nada para eles. Mas eles, de conluio, marido e mulher, combinam. Nós vendemos e fazemos como Barnabé. Só que nós damos uma parte do dinheiro. O resto a gente guarda. Porque se a gente precisar, nós temos. A intenção deles foi exterior, de dar tudo. Mas eles deram parte. Ninguém sabia disso. Só Ananias e Safira. Então veja, a forma que Satanás entrou na igreja, através da inveja, através da hipocrisia. Hipócrita é aquele sujeito que é atrás da máscara outra pessoa. Era o artista que personificava uma personagem. Hipocrita, ou aquele que não é o que você vê. Ele está por baixo de uma máscara. Ele está representando alguma coisa que ele não é. Ele fala alguma coisa que ele não pensa. Hipócrita é isso. Ananias e Safira foram hipócritas. O casal entrou na igreja, eram cristãos, eram batizados, eram crentes, participavam da comunidade, não há dúvida disso. Eram conhecidos, mas Satanás entrou na vida deles. E pior, entrou na vida da igreja, a hipocrisia maligna. Mas essa hipocrisia, ela é disfarçada. Como nós vimos no início, diz assim, que em acordo com sua mulher, reteve parte do preço, levando o restante, depositou aos pés dos apóstolos. É uma hipocrisia disfarçada. Eles mancomunaram não dar tudo, mas falando que estavam dando tudo. A hipocrisia maligna disfarçada. Nós vemos no primeiro versículo e no segundo. Pessoas hoje fazem isso ainda.
Ainda existe esse espírito na igreja. De outro modo, com outra roupagem, mas ainda existe. O compromisso que você tem com Deus é impossível de não ser descoberto, se ele é autêntico ou se ele é hipócrita. Eu não sei, eu não posso saber, mas Deus sabe. E aqui, interessante que é desmascarado. Olha como na sequência Pedro fala para ele: Ananias, por que encheu Satanás teu coração para que mentisses ao Espírito Santo? Pedro desmascara Ananias. Ele desvenda a hipocrisia. Ele denuncia a hipocrisia. Ananias provavelmente fica só ouvindo. Se você, porventura, não conservasse essa propriedade, ela não era tua. Se você vendesse ela, não estaria esse dinheiro em teu poder? Mas você mentiu, dizendo que deu tudo e não deu. Você mentiu para Deus. E Ananias, então, sofre uma síncope. Há relatos no mundo antigo de que pessoas morriam instantaneamente, morriam de síncope, como é relatado aqui. E quando essas pessoas morriam dessa forma, elas eram enterradas sumariamente. Eram colocado um pano sobre elas, pegavam um em cada braço, em cada perna, e ela era jogada numa vala coberta de terra, sem identificação. Porque eles criam que Deus havia feito aquilo. Havia uma crença, e elas eram testemunhas vivas de que Deus havia avisado. Nós, continuando, temos então, primeiro, que a hipocrisia era disfarçada. E segundo, a hipocrisia foi desmascarada. E depois, quando a gente tem o versículo seguinte, ele diz no versículo 5: ouvindo estas palavras, Ananias caiu e expirou, sobrevindo grande temor, e ele foi enterrado. A hipocrisia é castigada. A hipocrisia é condenada. A hipocrisia, a falsidade, é aqui instantaneamente condenada. Aí, na sequência, quase 3 horas depois, eu não sei se do enterro, do tempo que morreu Ananias, a esposa chega. E ela então é procurada por Pedro, e ele diz: você vendeu aquela propriedade por tanto? Ela confirma: vendi. E aí então ele diz: essa hipocrisia foi combinada. Vocês mentiram combinadamente. Você e o seu marido combinaram mentir. E a hipocrisia de vocês vai ser desmascarada novamente. Ele diz assim: por que entrastes em acordo para tentar o Espírito do Senhor? E ele então mostra: eis aí a porta, os pés dos que sepultaram teu marido, e eles também te levarão. A hipocrisia combinada. Pedro deixa que a Safira, que é bela, né? A Safira traduzida é bela, que ela tem a chance de se confessar, mas ela não se confessa. Assim como Deus chegou para Adão: e Adão, onde estás? E ele poderia ter confessado, mas ele não confessa. Safira também não confessa.
no mesmo instante, ela caiu e expirou. E os moços entraram e enterraram ela ao lado do marido. E sobreveio grande temor e toda a igreja e todos os que ouviram isso. Então, a hipocrisia é derrotada. Deus não deixou que Satanás se infiltrasse na igreja primitiva. Deus não deixou. A hipocrisia maligna que ele plantou no coração desse casal foi denunciada, foi disfarçada, foi desmascarada, foi condenada, combinada e derrotada. E de uma forma fulminante, Deus eliminou, causando temor em todos aqueles que estavam presentes. Então nós temos que guardar no nosso coração que nós somos falhos. O nosso compromisso com Deus deve ser um compromisso assumido e cumprido. Se você não assumir nada com Deus, Ele não vai cobrar nada de você. Mas se você assumir alguma coisa, cuidado, porque Ele vai cobrar. Ele vai cobrar. Em algum momento, Ele vai cobrar de você. Então, eu queria fazer aqui algumas considerações. Ananias e Safira, eles se apegaram às suas posses. Eles concordaram em mentir, em dar parte do valor. Eles fingiram ser uma coisa que não eram. E isso nós temos dentro das igrejas. Pensaram que podiam passar apenas pela aparência de generosos diante dos outros. Em parte isso era querer tirar a glória de Deus, a glória do Senhor ressurreto para eles. Para eles. Por inveja de Barnabé, eles queriam a glória que Barnabé recebeu. Mas a glória é somente do Senhor. E eles estavam mais preocupados com a sua imagem diante das pessoas do que com o relacionamento com Deus. Às vezes nós pensamos, somos de fato uma igreja pequena, uma igreja humilde, mas a nossa preocupação, ela não está em agradar a homens. A nossa preocupação é o compromisso que nós temos com o Eterno, com aquele que nos criou, com aquele que nos deu vida, aquele que nos mantém, nos sustenta vivos. Nosso compromisso é com eles, com Ele. Os homens passam, as pessoas passam. Há muita gente dentro das igrejas passando pelo que não é de verdade, fazendo o que não deveria fazer, mas Deus você não engana. Deus você não engana. Então, colocando aqui alguns pontos para nós refletirmos. A aplicação dessa passagem. Seja agradecido por tudo que você tem. Porque foi Deus que te deu. Se Ele te deu pouco, seja agradecido. Porque se Ele te desse mais, você se perdia. Se Ele te deu muito, use para a honra e glória de Deus. E agradeça a Ele todos os dias. Põe as pessoas em primeiro lugar, não as coisas. Adore a Deus, ame as pessoas e use as coisas. Aqui Ananias e Safira misturaram. Eles amaram as coisas, não fizeram conta de Deus e desprezaram as pessoas, mentiram para as pessoas.
enganaram as pessoas. Você não pode inverter. Você tem que adorar a Deus, amar as pessoas e usar as coisas. Não permita que a ganância te domine. Não seja escravo do dinheiro. Não seja avarento. Não guarde para você. Nós estamos vivendo num momento em que amanhã você pode estar morto pela doença. E o que você guardou, para quem vai ficar? O que vai servir? Se você tiver que complicar e ir para um hospital, você vai ser tratado pelo SUS, pelos grandes hospitais, da mesma forma. Ninguém sabe nada sobre essa doença. Todo mundo usa as experiências que se adquiriu de medicina baseada em evidência. Até farmácia trata bem do vírus, dos sintomas, das coisas que ele causa no organismo, mostrando que Deus está no comando de tudo. Então não se apegue às coisas materiais, se apegue em Deus. Considere o dinheiro como um recurso importante, não um Deus, não mamão, não aquilo que domina a tua vida, não aquilo do qual você só fala dele, porque ele está no teu coração. Fale de Deus, coloque Deus no teu coração, não o dinheiro, não a matéria, porque ela se corrompe, ela se perde, ela não vale nada quando você morrer. E por último, pratique o hábito de doar, de ofertar, dizimar, para que você faça uma experiência com Deus e você vai ver que Deus é fiel. Quando a gente faz isso de coração, sem contar para ninguém o que essa mão fez, essa não sabe, você precisa saber lidar com esse tipo de coisa. Você fala, eu dou, mas e se me fizer falta? Isso é o mesmo que dizer que você não confia em Deus, porque Deus é o dono do ouro, dono da prata. Quando você divide as suas coisas, quando você partilha as suas coisas, a gente se sente muito melhor. Há generosidade no seu coração. Pratique ela. Guarde isso no seu coração. E agora, eu queria pedir ao irmão Márcio que, enquanto nós oramos, nós vamos cantar o hino Tudo Entregarei, de 66, e nosso irmão Márcio vai passar simbolicamente para recolher dízimos e ofertas. Depois ele vai voltar aqui para nós orarmos. Tudo entregarei.
Agora, irmão Márcio, poderia orar por gratidão, por favor. Senhor, nosso Deus, nosso Pai, louvamos e glorificamos o teu santo nome, Senhor. Esse momento, meu Pai, tão difícil que nós estamos passando, onde irmãos com perda de emprego, dificuldade financeira, o Senhor vem sustentando essa casa, Pai. Em nome do Senhor, meu Pai, essa casa ela está sendo honrada e glorificada, Senhor. Porque aqui o Senhor permanece, o Senhor existe, o Senhor que reina, Senhor. Obrigado, Pai, pelos irmãos que ofertaram, os irmãos que dizimaram. Obrigado, Senhor, abençoe cada um deles. Hoje, meu Pai, os irmãos que não puderam ofertar e dizimar na tua casa, os abençoe. Dê para eles, meu Pai, o sustento material, o sustento, meu Pai, físico e também, meu Pai, o seu alimento espiritual, para que eles possam, meu Pai, engrandecer e honrar o teu nome. Em nome de Jesus. Amém. 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 Obrigado, irmão. Deus abençoe. Agora eu convido você que nos acompanha, fique em pé se puder, para receber a impetração da bênção final, para que a gente possa ter forças aí nos nossos embates que virão essa semana, essas lutas que virão, os desafios, os momentos de aflição que enfrentaremos. Receba a bênção para que você se fortaleça. E agora, irmãos, que a graça maravilhosa do Senhor Jesus, que o amor de Deus, o nosso eterno Pai e Criador, e que a comunhão, a companhia, a alegria, a paz, o amor e a consolação do Santo Espírito estejam com cada um de nós e com todo o povo sofrido de Deus espalhado pela face da terra, hoje e sempre. Amém. Nós vamos nos despedir de vocês e depois nós vamos cantar um hino lindo, 220, a redenção. É isso aí, pessoal, vamos despedindo de vocês. Então, que vocês tenham uma semana abençoada, viu? Mas se tiver algum mais pedido de oração, coloque no WhatsApp da igreja 998301313. A gente anota e a gente depois ora pelo pedido que vocês fizeram. Não esqueçam da aulinha da aula de teologia, a escola da sã doutrina, né, bem, de teologia, sábado às 20 horas. A gente já está entrando, na verdade é 20h20, às 20 horas a gente já está começando, vocês já ligam lá para a gente estar fazendo mais um pedacinho. Nós terminamos agora Pentateuco e Gênesis e começamos agora na próxima aula Deuteronômio e Números, né, bem? Acho que talvez Êxodo e Levítico, ou verdade. então a dupla. Esqueci do Êxodo e Levítico, é verdade. Uma dupla, né? Nós vamos fazer dois livros. É isso mesmo. Tem Êxodo que já estava preparado para que a gente
achou que ia dar tempo, mas Não fica muito grande a aula, fica cansativo. Então nós deixamos Êxodo e Levítico, é isso mesmo. Então, Escola de Teologia, Sã Doutrina, Amém. se você quiser acompanhar aí pela internet, está sendo gravada e está sendo feita também ao vivo, né? Isso, tá bom? Convidamos também quem quiser vir, é só no 998-3313, dá o nome e aí a gente pode conversar também. Né? Vai ter prova. Não vai ter prova, não. Não vai ter prova, não. Não vai ter prova, não. Vai ter prova para eu vou ter prova, dia 4 agora, dia 3 vou ter prova. Mas a gente não vai fazer prova, não, viu? Não. Não, é só para conhecer Você para quando ler a Bíblia, saber. Porque às vezes a gente estava comentando com a Silvana, né? Às vezes a gente vai pegar, por exemplo, 2 Reis, a gente fala assim, nossa, que livro pesado. Mas se você tiver esse panorama dessas dicas que eles nos ajudam, olha, você vai encontrar tal coisa, tal coisa, tal coisa, você dê mais atenção a isso, mais atenção àquilo. Isso é importante, isso facilita na hora da leitura, você já vai com uma outra perspectiva, com um panorama bíblico na cabeça. É isso mesmo. Tá bom? Então, sábado e domingo, 7h30, nós vamos estar aqui fazendo culto e ceia do Senhor, né? Que é o primeiro domingo do mês, e ressurreição. Amém. A ressurreição Glória a do Deus. nosso Deus, tá bom? Nosso Salvador é ressurreto, vive Isso. para sempre. E no 220, redenção. Enquanto a gente vai tocando, aí a Vitória vai gravando e vai encerrando, né? Diz assim: pendurado no madeiro, ó Jesus, pudeste assim destruir meu cativeiro e provar-me amor sem fim.